Bom dia, meus amores. A Prof está com muita saudade de vocês. Cada vez que eu estou preparando o material para vocês, a saudade aperta mais. Mas eu espero que vocês estejam bem e logo nós estejamos juntos. Então, nós estamos aprendendo sobre a história da igreja, como a igreja começou, como que ela se organizou, como que ela cresceu. E a história da Igreja de Cristo é a história da nossa igreja. A história é a nossa história. Então, antes de começarmos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, nos cuidando. Então, oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, a oportunidade que nós temos de aprendermos a Tua Palavra e te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos orientando e ensinando cada dia mais aquilo que Tu queres que nós aprendamos. Esteja abençoando, Deus, a nossa igreja, onde ela estiver. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo sobre a história da nossa igreja e a lição que nós vamos aprender hoje, que é a lição número 11, ela diz que a salvação é para todos. E o nosso versículo, que a gente na lição anterior a gente já aprendeu, que está lá em João 3,16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva na terra. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então a salvação do Senhor é para todos. Deus ama todas as pessoas de todos os países, não importa a cor da pele, se é rica, se é pobre, se é grande, se é pequena, Deus ama a todos. Então nós temos aqui pessoas, crianças de diferentes países, representando diferentes países. E essas crianças, elas são amadas por Deus. Então, na época em que Jesus e os seus discípulos viviam, os judeus, eles não gostavam de pessoas de outros países, tá? Eles chamavam essas pessoas de gentios, que não tinham a mesma religião, não tinham a mesma fé, então eles não se misturavam muito com essas pessoas. Então, Jesus, o Senhor Deus, quis ensinar que a gente precisa amar todas as pessoas. E a história de hoje vai mostrar um pouquinho disso. Os discípulos estavam esparramados pelo país de Jesus ali, falando do amor de Deus, falando com as outras pessoas sobre tudo que Jesus fez por nós, que Ele morreu, ressuscitou e do seu grande amor. Então, o que acontece? A nossa história vai se passar numa cidade chamada Cesareia. Nessa cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio. O Cornélio, vocês viram ali que ele está com umas roupas diferentes. Ele era chefe dos soldados romanos, então ele tinha sob seus cuidados mais ou menos uns 100 soldados, tá? Ele era um centurião. Então, apesar de não ser judeu, ele era romano, o Cornélio amava a Deus e orava a Deus todos os dias, mas ele não conhecia Jesus como Salvador. Então, o que aconteceu? Numa tarde, o Cornélio estava ali na sua casa, tinha orado a Deus e feito as coisas que ele costumava fazer, e de repente, sabe o que aconteceu? Cornélio viu um anjo e ele se assustou quando ele viu o anjo e ele perguntou: "O que é, Senhor?" E o anjo falou com ele, deu uma ordem para ele, falou assim: "Olha, mande os seus funcionários ir lá na casa de um homem chamado Simão, tá? Que ele mora na beirada da praia, lá tem um servo meu chamado Pedro e você manda chamar, porque eu tenho algo a dizer através de Pedro." E ele ficou muito impressionado. E assim que o anjo foi embora, o Cornélio fez imediatamente o que ele mandou. Então ele chamou 2 funcionários deles, 2 empregados e mais um soldado, e mandou ir lá
nessa praia, tá? Numa cidade chamada Jope, que não era ali na mesma cidade dele, Cesareia, para buscar o Pedro, para ele saber o que era que Deus queria falar com ele. Então, aqueles homens chegaram na cidade de Jope, lá na casa do Simão, que ficava na beirada da praia, e encontraram Pedro. E eles fizeram um convite. Convidaram o Pedro, tá? Então, convidaram o Pedro para ir lá falar aquilo que Deus queria que Pedro falasse. O Pedro aceitou o convite porque, sabe por que Pedro aceitou o convite? Porque Deus já tinha falado com Pedro através de um sonho e falou que iam procurar ele e era para ele ir lá onde as pessoas falassem que ele era para ele ir e falar do amor de Deus. Então Pedro seguiu junto com os dois empregados e o soldado e foram para a casa do Cornélio. Quando o Cornélio viu o Pedro, ele já se ajoelhou no chão, curvou a cabeça, assim reconhecendo que ele era que Pedro era maior que ele, porque ia falar de Deus. E daí Pedro falou: não, fica em pé, eu sou um homem igual a você. Então se levanta, vamos. O Pedro falou com ele: não, eu sou um homem igual a você. A diferença é que Deus me mandou para falar, para te trazer uma mensagem. E enquanto os empregados tinham ido lá buscar Pedro, o Cornélio, ele ficou tão alegre e ele tinha tanta certeza que Deus ia mandar uma pessoa, que ele chamou todos os empregados, a família dele, os vizinhos, para ouvir também o que esse homem ia falar, que era Pedro, né? Quando Pedro chegou, a casa estava cheia. E as pessoas começaram a ouvir o que Pedro tinha a dizer. E o Pedro falou: olha, eu sou judeu, o meu povo não conversa com pessoas de outros países, mas eu vim aqui para mostrar que Deus ama todas as pessoas. E ele falou sobre Jesus, falou toda a palavra de Deus para aquelas pessoas. E sabem o que aconteceu? As pessoas quiseram Jesus como Salvador. Elas creram em Jesus e elas aceitaram Jesus como seu Salvador. E naquela mesma hora lá que Pedro falou do amor de Deus, elas acreditaram, elas confiaram que Jesus era o seu Salvador. Então, assim como Cornélio era um homem bom, era um homem que amava a Deus, mas ele não tinha salvação, porque ninguém tinha falado de Jesus como seu Salvador. E agora, então, ele recebe Jesus como Salvador. Então, Pedro fala do amor de Deus aos romanos, porque o Cornélio e a sua família eram romanos. E a gente viu, nessa história a gente vai ver que Pedro fala a uma pessoa de outro país, mas na história da semana passada, nós também vimos que outro discípulo de Jesus tinha falado do amor de Deus para uma pessoa de outro país, lembra? O Filipe, ele falou para aquele funcionário do rei, que era da Etiópia lá, ele era africano, e ele recebeu Jesus como Salvador, e ele foi batizado. Vocês lembram bem da história? Então, a palavra de Deus estava sendo espalhada pelo mundo. Nós devemos falar do amor de Deus e também, principalmente, porque esse é o trabalho dos missionários que vão em outros lugares. A gente precisa falar do amor de Deus, nós precisamos orar por aquelas pessoas que estão em outros lugares, outros países, outras cidades, falando do amor de Deus. Ok? Então vamos ver se a gente entendeu a lição? Questão número 1. Nessa lição nós aprendemos que Pedro falou de Jesus aos letra A, romanos, letra B, gregos. Então assim, a quem Pedro falou? Que povo era esse? Eram romanos ou eram gregos? Quem falou que eram os romanos acertou. Questão número 2. Como que se chamava o chefe romano que amava a Deus e sempre orava, mas não conhecia Jesus como Salvador? Letra A, Marcos.
Letra B, Cornélio. Então, letra A, Marcos ou letra B, Cornélio? Cornélio. Quem prestou atenção já sabe isso. Muito bem. Vamos para a nossa segunda lição de hoje, né? Que é a lição 12. Jesus é para todos. O nosso versículo está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, lembrando que nós já aprendemos o que nós aprendemos na aula passada, né? Na lição passada, que na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio e que ele era... O que ele era mesmo? Ele era um chefe dos soldados romanos. Ele era comandante de 100 soldados que ficavam sob suas ordens. Que ele amava a Deus de todo o coração e ele tinha um coração bondoso, mas ele não conhecia Jesus como Salvador. Será que Deus ama as pessoas de todos os países? O que diz o nosso versículo lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo, o mundo, todos, não tem diferença. Deus ama todos igualmente. E Deus ama as pessoas e quer que elas conheçam Jesus como Salvador. Tanto que ele falou com Pedro, para Pedro ir lá falar com o Cornélio e explicar todo o plano da salvação, que é Jesus Cristo. Então, na tarde, o Cornélio ele viu claramente um anjo. E ele escutou o anjo chamando o nome dele. Então, ele sabia que era para ele. E ele conversa com o anjo e o anjo dá uma ordem. Lembra que o anjo tinha falado para ele? Que ele deveria mandar as pessoas. Então, o anjo falou, olha, vai lá naquela cidade chamada Jope, que lá vai ter uma casa na beirada da praia de um homem chamado Simão, e Pedro, que também chamava Simão Pedro, né? Vocês lembram que ele se chamava Simão Pedro. Então, Simão estava lá na casa o Simão Pedro estava na casa do Simão, e quando os empregados lá, os 2 empregados e os soldados chegaram e convidaram Pedro para ir, o que aconteceu? O Pedro foi junto com eles. Quando o Pedro chegou, o Cornélio ficou tão feliz, e sabendo que ele vinha da parte de Deus, que ele se ajoelhou, abaixou a cabeça, assim, num sinal de reverência, e Pedro falou, não, levanta aí que eu sou um homem igual a você, eu estou aqui para falar do amor de Deus. E quando Pedro chegou então na casa do Cornélio lá, tinha muita gente reunida. Porque o Cornélio sabia que Deus tinha falado com ele e que aquele homem que Deus falou que ia lá, ele iria mesmo. Então, estava toda aquela gente reunida e começaram a ouvir sobre Jesus. E Pedro, antes de começar, ele diz assim, olha, não importa que vocês não sejam do meu povo, eu vou falar do amor de Deus, porque o importante é que Deus ama todos os povos e nações, e todos precisam ouvir a palavra de Deus. E quando Pedro falou do amor de Deus, aquelas pessoas, falou do que Jesus fez na cruz para nos salvar, todos creram em Jesus. Assim como Cornélio, as pessoas de todos os países, elas precisam ouvir que Jesus é o único Salvador. Por isso que há os missionários que vão para longe de suas casas para falar de Jesus. E nós precisamos ajudar. Como que nós podemos ajudar os missionários? Nós podemos orar, nós podemos ofertar, e nós podemos mandar cartas, desenhos com incentivo para que essas pessoas continuem falando de Jesus. Então, assim, todo o mundo, aqui ó, o mundo todo, as bandeiras dos países do mundo, né? Todo mundo precisa conhecer Jesus. A palavra de Deus, olha aqui, a Bíblia, ela precisa ser pregada, ela precisa ser falada para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Vamos ver se a gente entendeu essa lição? O que Cornélio era?
Letra A, ele era um missionário, ou letra B, ele era um comandante de 100 soldados? Quem respondeu letra B, acertou. Segunda questão, o nome das pessoas que vão a outros lugares para falar de Jesus? Letra A, diáconos, ou letra B, missionários? Então, quem são os missionários? A nossa lição, que grande livramento. Agora nós vamos ver um novo versículo, tá? Um versículo novo, que está em Salmo 55, 22, e diz: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Quando a igreja começou, não era nada fácil seguir Jesus. Os primeiros cristãos, eles passaram por muito sofrimento. E nós temos uma figura agora interessante aqui, que é o rei Herodes, tá? O rei Herodes, ele odiava os cristãos. Por que ele odiava os cristãos? Porque essas pessoas falavam de Jesus, falavam da morte e da ressurreição de Jesus no terceiro dia. E ele mandou maltratar as pessoas. E no período que ele estava perseguindo essas pessoas, ele mandou matar Tiago, que era um dos discípulos de Jesus e também um grande amigo dele. E Tiago foi morto, a mando do rei Herodes. E por que Herodes não gostava que falasse sobre Jesus? Porque a história de Jesus, o fato dele ter morrido na cruz, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então ele teria que reconhecer que estava pecando. Então, o que é pecado? Você sabia que Jesus morreu na cruz por causa do nosso pecado? Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado? Então, essa é uma verdade que nós precisamos saber, tá? Que todos precisam saber. A Bíblia diz que todos pecaram. E pecado é qualquer coisa que não agrada a Deus. Então, assim, se você briga, se você desobedece, isso é pecado. E o castigo pelo pecado é ficar distante de Deus. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós nos afastamos de Deus. Então, a única solução para o pecado é Jesus. E as pessoas precisam saber disso. Só que o rei Herodes não queria saber nada disso, tá? Então, nos dias da morte do rei Herodes, da morte de Tiago, o rei Herodes ainda perseguia. E o que aconteceu? Lembra do nosso personagem da outra história que falou lá aos romanos sobre Jesus? Lembra o nome dele? A gente já conhece ele, é o Pedro. Então o Pedro estava falando do amor de Deus e o rei Herodes mandou prender Pedro. Novamente Pedro vai ser preso, tá? Porque ele estava explicando, ensinando sobre o amor de Deus às pessoas, por isso ele foi preso. E o rei Herodes, ele pegou e mandou 16 soldados para cuidar de Pedro. Por que tantos soldados? Era um grupo de 4 soldados que ficavam com ele cada vez. 2 ficavam acorrentados, um no braço direito, outro no braço esquerdo dele, ali o tempo todo com ele, e mais 2 na parte de fora, que era para ele não fugir, porque era uma cela toda protegida, com grade e tudo, porque o Herodes não queria que ele fugisse. E no outro dia, Pedro também seria morto. E o que estava acontecendo enquanto Pedro estava lá preso? Tinha alguns amigos dele que estavam reunidos numa casa orando por ele. Lembra que nós já vimos isso lá quando João e Pedro foram presos? Também tinham pessoas, só que agora eles estão em outro lugar e as pessoas estão reunidas orando para que Deus cuidasse dele, para que Deus o livrasse. E muito preocupado. E quando estava lá na prisão, será que o Pedro ficou preocupado com o que ia acontecer? Porque ele sabia que no outro dia ele seria morto. Ele já tinha visto que Tiago tinha sido morto. Será que ele ficou assustado? Não.
a Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente lá entre os soldados. Ele lembra que ele estava acorrentado pelas mãos, uma mão em cada soldado lá, para ele não fugir. Mas mesmo assim ele descansava tranquilamente, olha lá, dormindinho, bonitinho, confiando que Deus sabia o que era melhor. E Pedro, ele estava tranquilo, não assim porque ele sabia que Deus ia livrar, ele estava disposto até a morrer por Jesus, porque ele já tinha falado do amor de Deus para várias pessoas e se Deus mantivesse ele vivo, ele continuaria falando do amor de Deus, mas senão ele veria Jesus na glória. Então, o que aconteceu enquanto Pedro dormia lá tranquilamente? De repente, uma luz invadiu aquele lugar e quem apareceu? Um anjo de Deus. E ele tocou no ombro de Pedro para acordá-lo. E ele acordou. E quando ele percebeu que estava ali um anjo, o Pedro ficou assim meio achando que estava sonhando. E aquelas correntes que prendiam os braços dele caíram no chão. E ele ficou livre. E ele saiu com o anjo e a porta lá, que a grade da prisão, a fechadura, abriu para eles. E eles foram para a rua. E os soldados não viram nada, não viram nada. E de repente, eles estão lá no meio da rua, o anjo vai embora e o Pedro percebe que ele não está dormindo, que ele não estava sonhando. Na verdade, ele achava que ele estava sonhando, porque era tão maravilhoso aquilo que ele achou que ele estava sonhando. E daí, quando ele viu que ele tinha passado pelos guardas, que ele já estava na rua, que o anjo já tinha ido, já tinha desaparecido, ele resolveu ir para a casa de uma senhora chamada Maria, porque eram pessoas que ele conhecia, eram amigos dele. E ele foi para lá e ele chegou na porta da casa, era aquela casa que as pessoas estavam reunidas, e ele bateu lá. E as pessoas estavam orando. E uma das pessoas lá, uma moça chamada Rod, ele batendo lá, tá? E uma moça chamada Rod veio e ele falou: sou eu, é o Pedro. E ela ficou assustada, ela ficou tão contente com aquilo, que ela não abriu a porta, ela voltou e falou para as pessoas: Pedro está aqui. E as pessoas acreditaram nela, falou: não, você está maluca, para com isso, não pode ser o Pedro. Ela falou: não, vem ver. E daí as pessoas duvidaram dela, ficaram desconfiados, falaram assim: como assim? Não pode, ele está preso, um monte de soldados e tal, você está maluca. Aí ela disse: não, é a voz do Pedro, eu reconheci, vem comigo. E daí, quando finalmente eles resolveram ouvir, foram lá abrir para o Pedro, né? E, gente, o Pedro estava do lado de fora ainda, esperando as pessoas decidirem se era verdade ou não, né? Aí, o que aconteceu? Eles abriram, viram que era Pedro, ficaram numa alegria. Pedro entrou, contou tudo o que tinha acontecido, a aparição do anjo, a luz, como as cadeias caíram, e daí agradeceu por eles estarem orando e tal, só que ele falou: eu não posso ficar aqui, porque o rei Herodes vai vir me procurar. Então, ele pegou e foi para outro lugar, porque senão, quando os soldados do rei chegassem ali, ele prenderia Pedro novamente e aquelas pessoas também estariam bem enrascadas. E ele foi para outro lugar. E o rei Herodes ficou tão furioso, mas tão furioso, que ele mandou matar todos aqueles soldados que estavam cuidando do Pedro, porque ele não acreditou que aquilo fosse um milagre de Deus, né? Você imaginou? Aquelas pessoas estavam orando para que Pedro fosse libertado e de repente a oração delas foi ouvida. É maravilhoso, né? Então, por que Pedro foi libertado? Porque tinham pessoas orando por ele, porque Deus tinha um plano ainda para a vida de Pedro. Vamos ver se a gente entendeu a história? E lembrando sempre do nosso versículo: entregue os teus problemas ao Senhor e Ele os ajudará. Quem o rei Herodes mandou matar?
Lembra lá no começo da nossa história? O rei Herodes mandou matar alguém. Então, letra A, Estevão, o diácono e amigo dos apóstolos, ou letra B, Tiago, discípulo e amigo de Jesus. Então, assim, quem o rei Herodes mandou matar? Estevão, o diácono e amigo dos apóstolos, ou Tiago, discípulo e amigo de Jesus? Então, a resposta correta é Tiago, discípulo e amigo de Jesus. A outra questão: quem mandou prender Pedro na história de hoje, nessa história que a gente acabou de ver? O rei Herodes, letra A, ou letra B, os sacerdotes do templo? Então, letra A, o rei Herodes, e letra B, os sacerdotes do templo. Quem respondeu que foi o rei Herodes, tá correto. Lembra que naquela outra vez tinha sido os sacerdotes do templo que tinham mandado. A nossa próxima lição é Deus cuida de mim. E o nosso versículo que a gente já está aprendendo é: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os ajudará. Aonde está esse versículo? Salmo 55, 22. Então, lá no começo da igreja, as pessoas que amavam Jesus passaram por momentos muito difíceis. Nós vimos as histórias dessas pessoas. Então, vamos lembrar algumas coisas que a gente já aprendeu sobre as perseguições. Lembra que o rei Herodes, ele odiava os cristãos e ele decidiu maltratar os discípulos e as pessoas que seguiam Jesus? Lembra que cristão são aquelas pessoas que seguem a Cristo, tá? Que Jesus é o seu Salvador. Então, essas pessoas, elas começaram a ser perseguidas pelo rei Herodes. E o rei Herodes mandou matar alguém. Um discípulo e amigo de Jesus. Como que era o nome dele mesmo? Era Tiago. Então, Tiago, ele era discípulo de Jesus e também um dos amigos bem próximos de Jesus quando Jesus estava vivo. O rei Herodes proibiu os cristãos de falarem do amor de Deus e de falarem que Jesus havia morrido na cruz pelo pecado de todas as pessoas e que ressuscitou no terceiro dia. Nossa, não era bem isso que o Pedro estava fazendo? Então, assim, o rei Herodes está bravo, porque ele odiava os cristãos. Ele proibiu os cristãos de falarem do amor de Deus, que Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, para pagar o preço do pecado. E quem que estava pregando? Pedro. Pedro estava fazendo exatamente isso. E o que Herodes fez com Pedro? Ele prendeu Pedro, colocou vários soldados para vigiar a fim de que ele não fugisse da prisão. E quando Pedro estava na prisão, o que os amigos dele estavam fazendo? Eles estavam reunidos numa casa, orando para que nada de mal acontecesse a ele. Será que Pedro ficou preocupado lá na prisão, mesmo ele sabendo o que aconteceria com ele no dia seguinte, porque no dia seguinte seria a morte dele? Não. Pedro dormia tranquilamente no meio dos soldados ali. Ele estava acorrentado àqueles soldados e ele estava dormindo tranquilamente. Por quê? Porque Pedro sabia quem cuidava dele, que Deus estava cuidando dele. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, então você pode confiar em que Deus cuida de você o tempo todo. Mesmo quando assim a gente está doentinho, Deus cuida da gente. É muito ruim ficar doente, é muito ruim, mas Deus vai estar cuidando da gente, tá? Pedro, ele estava na prisão e o lugar era muito escuro. Será que tinha soldados, era muito escuro? Será que o Pedro ficou com medo do escuro? Daquele lugar que ele não conhecia? Ele não ficou porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele em qualquer momento. Então, quando nós sentimos medo, a gente precisa confiar em Deus. A gente pode pedir para Ele cuidar da gente. Então, a gente deve confiar no nosso coração que Deus cuida da gente,
tá? Mesmo que às vezes a gente sinta medo. Se a gente sentir medo, a gente pede para Deus para que Ele cuide da gente e a gente precisa confiar nele. E o que aconteceu naquela prisão? Quando ele estava lá dormindo? Apareceu um anjo, uma luz forte brilhou, o anjo acordou o Pedro, tocou no ombro dele para ele acordar. Ele acordou, achou que estava sonhando. Aí ele percebeu que as correntes saíram da mão dele. O anjo chamou ele e eles foram andando ali no meio dos soldados. E os soldados não viram nada. E quando eles chegaram na porta de saída, a porta de ferro abriu sozinha. E quando Pedro chegou lá na rua, ele percebeu que ele estava livre. O anjo desapareceu. E Pedro foi lá para a casa daquela senhora chamada Maria para se encontrar com seus amigos e falar que ele estava bem. E quando ele chegou lá, que ele bateu na porta, lembra que teve uma moça que foi atender? Lembra o nome dela? Rod. E a Rod atendeu e colocou, não abriu a porta, só escutou. E Pedro falou, sou eu, Pedro. E ela reconheceu a voz dele. Só que ela ficou tão empolgada, tão feliz, que ela voltou correndo para falar para as pessoas que Pedro estava ali. E quando ela chegou lá junto com as pessoas e falou, olha, o Pedro está aqui. As pessoas não acreditaram nela. Imagina se ela ficou feliz. Imagina, né? Ela estava feliz por Pedro estar ali, mas ela ficou triste porque as pessoas não acreditaram nela. E essa tristeza dela impediu ela de falar? Não. Ela continuou falando, então venha ver, Pedro está aqui, eu reconheci a voz dele. E quando as pessoas foram lá, viram que Pedro estava ali. E Pedro explicou toda a situação que tinha acontecido, o aparecimento do anjo, de como as correntes caíram e tal, e como ele chegou ali. Então, essas pessoas puderam então acreditar que a Rod estava falando a verdade, né? E a tristeza dela passou rapidamente. E o Pedro, ele falou, olha, eu tenho que ir embora agora, vim agradecer pelas orações e falar que eu estou bem, mas eu preciso ir para outro lugar porque o Herodes vai estar muito bravo. E realmente o Herodes ficou muito bravo quando descobriu que o Pedro não estava mais na prisão. E o que aconteceu? E o Pedro e os seus amigos ali, eles ficaram muito alegres. Os amigos de Pedro se alegraram muito porque a oração deles foi ouvida por Deus. Eles se sentiram cuidados por Deus. Então, como Deus cuidou de Pedro, Deus também cuida da gente. Ele cuida de você. Você precisa acreditar. Vamos ver se a gente entendeu a nossa lição, tá? O que aconteceu na prisão no meio da noite? Então, letra A. Apareceu um anjo, acordou Pedro e as correntes caíram de suas mãos. Letra B. Pedro chorou durante a noite inteira. Então, assim, o que aconteceu com Pedro no meio da noite? Letra A. Um anjo apareceu, acordou Pedro e as correntes caíram de suas mãos. Ou letra B. Pedro chorou durante toda a noite. Então, quem respondeu letra A, que apareceu um anjo, acertou. Segunda questão. Para a casa de quem Pedro foi? Letra A, para a casa de Maria, ou letra B, para a casa de Tiago? Então, quando Pedro saiu da prisão, para onde ele foi? Letra A, para a casa de Maria, ou letra B, para a casa de Tiago? Para a casa de Maria. A nossa última história se chama História Sem Fim. E o versículo, nós vamos relembrar aquele versículo lá do início das nossas aulas, que é o Salmo 133:1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133:1. Lembra que nós, sabendo da história da igreja, nós começamos lá falando sobre a morte de Jesus.
O que aconteceu 3 dias depois da morte de Jesus? Os discípulos ficaram muito felizes ao ver que Jesus estava vivo, mas logo Jesus voltaria para o céu. Vocês lembram qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos? Ele disse que eles não ficariam sozinhos, que ele ia mandar o Espírito Santo para fazer companhia para eles todos os dias. E o que aconteceu? Lembra que o Espírito Santo veio sobre as pessoas que creram em Jesus durante uma reunião de oração? Lembra que parecia línguas de fogo e as pessoas puderam ver a manifestação do Espírito Santo? E a igreja começou naquele momento. A igreja se reuniu, as pessoas creram em Jesus quando os discípulos, quando Pedro começou a pregar sobre Jesus. Milhares de pessoas então passaram a fazer parte da igreja de Jesus e gostavam de estar sempre juntas. Nós vimos como elas compartilhavam umas coisas, como elas se ajudavam, como isso era importante, era uma alegria. E nós também fazemos parte dessa igreja que começou lá, nós fazemos parte dessa igreja. Então, nós vamos lembrar novamente o nosso versículo lá que diz como é bom que nós estejamos unidos como se todos fossem irmãos, o Salmo 133:1. O Espírito Santo, ele deu coragem aos discípulos para falar de Jesus às pessoas. Lembra que lá numa tarde, Pedro e João foram ao templo para orar e eles viram um paralítico que ficava na porta do templo esperando as esmolas. E o que o paralítico estava ali? Por que ele ficou ali? Ele esperava que as pessoas o ajudassem. E o que Pedro e João fizeram? Eles, pelo poder do Espírito Santo, eles curaram o paralítico, fizeram um milagre pelo poder do Espírito Santo. E todas as pessoas ficaram tão admiradas com esse milagre que eles creram em Jesus. E mais pessoas passaram a fazer parte da igreja. Os líderes do templo, eles não gostaram nada daquilo que Pedro e João fazia, do que os outros discípulos também faziam. Mas Pedro e João, eles estavam pregando lá no templo. E o que eles fizeram? Eles começaram a perseguir, maltratar os cristãos, prenderam o Pedro e João e depois eles foram libertados. Mas será que quando eles estavam presos, eles ficaram com medo e deixaram de pregar a palavra? De forma nenhuma. Apesar de todo o sofrimento, eles permaneceram firmes na fé, ensinando a todos sobre Jesus. Então, você, nós precisamos falar de Jesus a todas as pessoas que nós conhecemos, aos nossos amigos, aos nossos colegas, a todas as pessoas. Quanto mais os cristãos eram perseguidos lá, naquele tempo, mais a igreja crescia. Vocês lembram o que aconteceu com Estevão, quando ele falava de Jesus? O Estevão foi apedrejado. E lembra que ele, antes dele morrer, ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele? Porque ele amava muito Jesus. Naquela época não era nada fácil seguir Jesus. Era muito difícil. Então, após a morte do Estevão, muitas pessoas, muitos cristãos continuaram sendo perseguidos. Eles tiveram que fugir, eles foram para lugares distantes, alguns foram mortos, outros continuaram sendo perseguidos, mas eles eram corajosos e eles falavam de Jesus aonde eles iam. Eles nunca deixaram de falar de Jesus. Então, mais e mais pessoas ouviam sobre Jesus e eles criam em Jesus como Salvador. E dentre essas pessoas tinha um chamado Filipe. E o Filipe era um cristão muito corajoso. Ele realizava os milagres em nome de Jesus e falava sobre Jesus. Até que um momento o Espírito Santo falou com ele e mandou ele fazer o que mesmo?
Vocês lembram o que o Felipe tinha que fazer? Ele foi para aquela estrada deserta e lá apareceria alguém que ele falaria de Jesus para aquela pessoa. E apareceu aquele funcionário do rei da Etiópia e Felipe falou do amor de Deus, ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus como seu salvador, ficou muito alegre, continuou na viagem até que no momento ele pede que ele gostaria de ser batizado. E Felipe o batiza num rio na beirada da estrada e ele, depois de ser batizado, ele segue o seu caminho ali na maior alegria. Por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo salvo por Jesus. E a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo. Então, nessa mesma época de toda essa perseguição, o Pedro também continuava falando de Jesus. E um certo dia, Deus manda ele falar para um homem chamado Cornélio, que era um comandante do exército romano. E Pedro vai lá e fala de Jesus para toda a família de Cornélio e as pessoas que Cornélio tinha convidado ali para ouvir sobre Jesus. E aquelas pessoas creram em Jesus. E isso aumentou ainda mais a igreja. Então, cada vez que a igreja era perseguida, as pessoas continuavam corajosas, continuavam falando de Jesus e a igreja ia crescendo. E tempos depois, o rei Herodes tinha mandado matar um discípulo, Tiago, e mandou prender Pedro, também ameaçando ele de morte, e as pessoas oravam pelo Pedro. E o que aconteceu lá na prisão? O anjo foi lá, tirou Pedro de lá, Pedro foi na casa daquelas pessoas que estavam orando por ele, porque ali estava a igreja, porque aquelas pessoas orando a Deus para que Deus cuidasse de Pedro, era a igreja. E ele vai lá, agradece pelas orações, conta como aconteceu o milagre, para elas saberem que Jesus estava com elas, estava ouvindo elas, e depois ele precisa ir para outro lugar, porque o rei Herodes ficou muito bravo. Então, ele fala com aquelas pessoas e tal, e a igreja estava ali reunida. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Que a igreja, ela que começou lá com Jesus, que começou naquele momento em que o Espírito Santo fala com aquelas pessoas, que aquelas pessoas decidem seguir Jesus e estarem juntas e se ajudarem e estarem em comunhão, ali começa a igreja. E a perseguição, em vez de destruir, de fazer as pessoas desistirem, não, fez elas ficarem fortalecidas e falar para outras pessoas. Então a igreja vai ser espalhada, e no espalhar e ser perseguida, ela vai falar sobre Jesus para outras pessoas. E nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos a igreja. E onde nós estamos, está a igreja de Cristo. Aí na sua casa é a igreja de Cristo, porque você está se reunindo em nome de Jesus. Então, em todo momento que nós estamos em nome de Jesus, nós somos a igreja, independente de nós estarmos no templo, ou estarmos em casa, ou no lugar que estivermos. Então a gente aprendeu que a igreja de Cristo é onde aqueles que amam a Deus estão reunidos. Aqui é o templo da nossa igreja, que alguns estão com bastante saudade, né, das nossas reuniões, de estarmos festejando principalmente, nos alegrando, estarmos em comunhão, reunidos na igreja, pertinho um do outro. Por enquanto a gente ainda não está podendo fazer isso, mas logo logo isso vai passar e nós vamos estar juntos. Mas nós ainda somos a igreja de Cristo, nós ainda somos a igreja que se reúne cada um na sua casa, mas unidos no mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu que nos daria e nos deu. Então vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por estas lições que nós aprendemos, porque nós aprendemos sobre a história da Igreja de Cristo, que é a nossa história.
Que nós possamos sempre estar lembrando dos missionários, daqueles que estão sendo perseguidos nos lugares onde não pode falar de Jesus, que eles estejam sendo cuidados pelo Senhor. Esteja cuidando cada um, Deus, em cada lugar que estiver, dando força, sabedoria, colocando as palavras corretas em suas bocas para que eles possam falar deste amor tão grandioso do Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade que nós temos de aprender da Tua Palavra. Esteja conosco, nos abençoando e nos orientando em nome de Jesus. Amém.